Olá, bem-vindos ao programa Sementes de Vida e hoje eu quero falar acerca de um tema que já tenho vindo a falar em alguns programas, que é sobre o perdão. No programa anterior eu falei acerca da alegria e como a alegria do Senhor é a nossa força e entendemos como Satanás procura roubar essa alegria do nosso coração com muitas coisas à nossa volta, porque a alegria do Senhor é a nossa força e Jesus prometeu aos seus filhos, prometeu a todos aqueles que crescem nele, dar-lhes uma vida abundante. E nós sabemos que o perdão é importante na vida do cristão e que a falta de perdão nos rouba essa alegria e nos rouba tantas coisas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida. Eu sinto-me dirigida por Deus a voltar a falar sobre este tema, o perdão. Quando olhamos à nossa volta, nós observamos que no mundo que vivemos há muita falta de perdão, ressentimento, amargura, invejas, competições, muitas coisas que magoam, que são injustas. E se nos focarmos aí, nós também nos sentimos mal. Então, Jesus nos ensinou um caminho, o caminho do perdão. E que nós devemos obedecer à sua palavra para sermos realmente felizes e podermos desfrutar de uma vida de paz, de alegria, gozo e amor. E todos nós, de uma forma ou outra, muitos de nós, arrastamos do passado falta de perdão, traumas, mágoas e por vezes muitos de nós não resolvemos, ainda não temos esse problema resolvido. Além de que, no presente, também podemos ser magoados, feridos e não sabemos resolver isso e muito mais difícil será se nós continuarmos a arrastar connosco essa falta de perdão e não aprendermos esse estilo de vida que Deus espera que vivamos, que é perdoar e oferecer o perdão a outros. Portanto, é importante que cheguemos, que nós, cada um de nós, aprenda a oferecer e a dar o perdão a outros e até aos nossos inimigos. Veja quão importante é e eu quero mostrar-lhe como é tão importante oferecer o perdão e que é possível oferecer o perdão até na situação mais traumática da nossa vida, ainda que nos pareça impossível. Poderá dizer, mas isso não é fácil. Claro que não é fácil, mas também não é impossível. Quando nós oferecemos o perdão, nós podemos experimentar a alegria. E ao fazê-lo, seremos livres da dor, da amargura e receberemos de Deus o seu amor, cura e cuidado. Quando guardamos o perdão, ressentimento, amargura, ira, raiva, esta palavra é um bocado forte, mas verdadeiramente, muitas vezes temos uma raiva, não dizemos, não é? Mas está lá dentro. Raiva, ressentimento, ira e muitas pessoas têm ódio lá dentro guardado e isso é devastador e pode destruir-nos. Não somente a nossa vida, como também outras pessoas que estiverem ao nosso redor poderão ser prejudicados por ela. Perdemos a alegria, o gozo, não vemos a luz e a escuridão envolve o nosso interior. Quando nós não perdoamos e estamos focados no mal que nos fizeram, não podemos ir muito mais além disso, porque é onde estamos focados, é no passado, é no mal que nos fizeram, até mesmo no presente. E Deus diz que aquele que não perdoa está em trevas e não pode ver o seu caminho, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele não tem orientação, ele está envolvido em trevas. No nosso interior, quando nós não perdoamos, é como se fosse uma ebulição. Acho que disse bem a palavra. Estamos a ferver dentro de nós, porque quando nós não perdoamos, podemos alimentar sentimentos de vingança, podemos alimentar o ódio. Então, nós já não somos vítimas só do mal que nos fizeram. Nós também já somos vítimas do ódio, da amargura, somos vítimas dessa falta de perdão e desse ressentimento. Se compreendermos os perigos que a amargura e o ressentimento e a falta de perdão produzem em nossa vida, isso já será um bom motivo para evitá-los na nossa vida e para fazer com que eles
saiam da nossa vida e nos livrarmos deles para sempre. O sentimento de ira é muito forte e controla os nossos atos. Não sei se já experimentou esse sentimento de ira, mas ele é realmente muito forte. Ele controla-nos. Então, quando uma pessoa está verdadeiramente irada e explode em ira, é realmente um problema muito grande, não só para ela, mas também os efeitos podem ser devastadores à sua volta. Portanto, guardarmos isso em nosso coração, esse ressentimento, essa amargura, é muito prejudicial, até porque a palavra de Deus diz que quando nós não perdoamos, somos privados da graça de Deus, quando a amargura está. Portanto, quando nós mantemos a amargura e guardamos a amargura, por isso diz, para nós termos cuidado para não nos privarmos da graça de Deus e que brotando em nós uma raiz de amargura nos prive da graça de Deus. Não podemos permitir que ganhe raízes e que nos prive da graça de Deus. Portanto, esse sentimento é um sentimento muito perigoso. Jesus nos ensina a perdoar e nos diz e nos manda perdoar. Portanto, por vezes dizemos porquê? Mas porquê? Porquê é que temos que perdoar? Queremos entender tudo, mas simplesmente devemos confiar o suficiente em Deus para fazê-lo. Não precisamos estar, mas porquê? Mas porquê é que tenho que fazer? Mas porquê é que não posso fazer? Mas porquê? Temos que confiar em Deus, nós que somos filhos de Deus, que temos a palavra de Deus, que Jesus nos diz para perdoarmos, nos manda perdoar-nos, é um mandamento, temos que confiar em Deus, confiar o suficiente em Deus e crer nele e, tão somente, obedecer e fazê-lo. Quando fazemos a vontade de Deus, é sempre muito melhor do que seria se fizéssemos a nossa própria vontade. Experimente isso, experimente a vontade de Deus na sua vida e vai perceber e vai entender isso. E creio que alguns que me estão a ver já experimentaram essa grande alegria de obedecer a Deus, que é muito melhor que desobedecer a Deus, mas muito melhor. Quando obedecemos a Deus, a nossa consciência fica limpa. Isso permite viver uma vida de alegria, de abundância, de paz e gozo. Porém, a desobediência produz o contrário, produz um peso na nossa consciência e mais. Como nós temos esse peso em nossa consciência, procuramos desculpas para não obedecer. E isso resulta em que o nosso estado é bem pior, não é bom, é mau. Li um testemunho que me deixou impressionada. Gostaria de compartilhá-lo convosco neste programa. E vamos a entender que eu, ao ler este testemunho, também entendi que por vezes apresentamos motivos porque estamos magoados por um mal que nos fizeram. E achamos que podemos reter cá dentro de nós, podemos justificar nos sentirmos ressentidos, amargurados, porque verdadeiramente foi uma injustiça. E ao ler este testemunho que gostaria de compartilhar convosco, impressionou-me e também me leva a compreender quão importante é que eu tenho de perdoar continuamente e aprender esse estilo de vida a cada dia. O nome desta pessoa, do testemunho que vi, que li, é de uma mulher chamada Eva Kor, que nasceu na Roménia. Foi levada para o campo de concentração de Auschwitz quando era apenas uma criança. Ela e sua irmã gêmea, ao chegarem ao campo de concentração, foram separadas de sua família, que foi assassinada nas câmaras de gás. Porém, o que lhe fizeram a elas foi terrível. Foram feitas cobaias no laboratório de Josef Mengele, acho que li bem o nome, e foram submetidas a coisas dolorosas e traumáticas. E sobreviveram a essas experiências macabras e foram libertas pelos soldados russos antes do seu 11º aniversário. Elas suportaram coisas horríveis, macabras. Quem já viu coisas sobre o Holocausto sabe como foi horrível. E estas são as suas palavras, e isso me impressionaram muito. Ela diz: perdoem aos vossos piores inimigos. Na verdade, eu fui ver a biografia dela e vi que ela foi capaz de perdoar
e olhar nos olhos do contabilista que contabilizava as coisas que eram roubadas ou tiradas às pessoas que eram mortas. Ela olhou nos olhos dele e abraçou e deu-lhe um aperto de mão, o que impressionou todo aquele tribunal quando ela foi chamada a depor. E em 1995, ela voltou ao campo de concentração com uma missão e fez a seguinte declaração: escute, é tão impressionante isto. Pense como é possível, mas é tudo possível quando Jesus toma a nossa vida e quando nós tomamos a decisão de obedecer a Ele. Ela diz: eu, Eva Cor, irmã gêmea que sobreviveu como uma das crianças da experiência de Josef Mengele em Auschwitz há 50 anos atrás, concedo amnistia, ou seja, perdão, a todos os nazis que participaram direta ou indiretamente na morte da minha família e outras. Diz que no momento em que perdoou os nazis, sentiu-se livre de Auschwitz e de toda a tragédia que aconteceu. Escute, observe, no momento em que ela desata o perdão, dá o perdão, ela sente que é livre de Auschwitz, ela é livre daquela tragédia. E ela viajou o mundo falando das experiências em Auschwitz, mas sua mensagem era sempre focada no poder sarador do perdão. Dizia que assim que perdoou, imediatamente sentiu que o fardo da dor que estava sobre ela era retirado dos seus ombros. Quão poderoso é o perdão! Pense nisto. Já não era vítima do seu passado, nem de ter sido prisioneira no campo de concentração, finalmente estava livre. Verdadeiramente, isto é impressionante. Como é que uma criança que sofreu tanto e como é que uma pessoa que sofreu tanto e pode ensinar-nos grandes lições, que ela, ao perdoar a dor, na verdade ela é completamente livre dessa tragédia no dia em que ela perdoa. E isso me faz pensar que nós, quando não perdoamos, continuamos a viver a mesma tragédia. E o perdão é, na verdade, algo libertador, porque ao darmos o perdão, somos livres dessa tragédia, desses traumas, ou seja, isso para de nos atormentar, para de nos magoar. Porque se guardarmos isso em nosso coração, em nossa vida, nós permanecemos sofrendo a mesma tragédia. E ela pôde experimentar como essa dor foi levantada de cima dos seus ombros, ou seja, ela já não carregava mais essa dor, já não sentia mais essa tragédia na vida dela. E ela pôde perdoar e dizer-nos para nós perdoarmos os nossos piores inimigos. Todos nós temos inimigos e todos eles precisam do nosso perdão. Por mais que nos custe, esta é a nossa liberdade. Oferecemos o perdão aos outros e nós somos verdadeiramente livres. Podemos experimentar o amor de Deus em nossa vida, podemos experimentar o gozo e a alegria que advêm de nós soltarmos o perdão para outras pessoas e é até para os nossos piores inimigos. Na verdade, isto nada tem a ver com o raciocínio. Não podemos racionalizar isto, só temos que crer e confiar em Deus, que Ele absolutamente nos encherá do seu amor, do seu gozo, e em vez de experimentarmos essa dor, essa tragédia continuamente, nós vamos experimentar o contrário. Vamos experimentar o amor de Deus e a vida que começa a fluir cada vez mais de dentro de nós, e esse amor de Deus que é incondicional sendo derramado em nossa vida cada vez mais. E Deus quer que nós, como filhos de Deus, como crentes, como filhos de Deus, amados de Deus, experimentemos esse amor de Deus continuamente em nossa vida. Uma das personagens também que me impressiona bastante e que eu leio muitas vezes é a história de José. É impressionante como José se manteve firme e confiante na palavra de Deus. Não foi fácil a vida dele. Quando lemos a história, achamos, que história maravilhosa. Mas se nós estivéssemos
no lugar dele, como é que íamos proceder? Será que seguíamos os passos que José seguiu? Lembre-se, ele foi realmente odiado por seus irmãos por causa dos seus sonhos. E verdadeiramente muitas vezes nós somos odiados por outros por causa dos nossos sonhos, porque as pessoas sentem inveja, mas que sonho é aquele? Mas quem é ele? Não, quem é ela para pensar uma coisa dessas? E ele compartilhou esses sonhos com os seus irmãos e o resultado foi que ele foi parar a uma cisterna e vendido para o Egito. No Egito, ele continuou sendo fiel a Deus, perdoou aos seus irmãos, porque como é que sabemos que ele perdoou? Pela graça e favor que permaneciam na vida de José. Ele continuava a ser abençoado. Verdadeiramente, Potifar é abençoado por causa de José, porque a graça e o favor que estão sobre a vida de José acabaram por também trazer bênção à casa de Potifar. Veja que nós, os filhos de Deus, podemos ser motivadores e podemos ser aqueles que permitem que outros possam ser abençoados por Deus por causa da nossa fé, por causa da nossa obediência. E não é por causa das circunstâncias. Veja a circunstância de José. Ele é escravo no Egito. No entanto, ele não é escravo lá no interior. Não é escravo nem vítima da falta de perdão, de ressentimento, da amargura. Não. Ele permanece amando a Deus, servindo a Deus e sendo fiel a Deus. Repare que a mulher de Potifar vai procurar José e José permanece fiel a Deus, ainda que isso lhe custou a prisão. Por vezes, queremos entender os planos de Deus, porque temos uma promessa, sabemos o propósito, mas acontecem-nos coisas no caminho e nós pensamos que já estamos abandonados, que Deus já não está connosco e ficamos magoados e feridos. Não foi fácil ele ir parar uma prisão inocente. Imagine o que é que o diabo não lhe terá dito. Então, José, tu e os teus sonhos maravilhosos. Ou não podemos pensar que o diabo só existe agora, ou que só está agora a operar. E que no tempo de José ele foi de férias para os Alpes e andava lá a fazer esqui. E esquecer-se, não quero saber de José. Não. Ele estava ali porque o diabo é o fomentador de todo o ódio, de toda a amargura. Porque ele carrega nele ódio e amargura. Porque o diabo não pode ter paz de maneira nenhuma, não é? Porque ele rebelou-se contra Deus e a única coisa que sabe fazer e que tem na vida dele é ódio, raiva, rebelião e iniquidade. E é isso que ele, quando ele tem uma portinha aberta na nossa vida, diga lá se não é assim, quando nós lhe permitimos abrir a porta e quando a falta de perdão está em nós, ele vem à nossa mente e diz olha o que ele te fez e mostra-nos coisas como é que nós devemos fazer, reagir. Isso tudo para nos derrubar, isso tudo para nos desfocar, isso tudo para nos tirar do plano de Deus. Mas repara, José na prisão permanece fiel a Deus e por causa disso a graça de Deus continua. Ele ali é posto também como aquele que está a ajudar na prisão o carcereiro. O carcereiro o promove. E não só isso, também ali naquele lugar o Espírito Santo está trabalhando na vida de José. E ele é um homem de revelação, é um homem que vê, que tem a sabedoria de Deus e que tem a revelação de Deus para interpretar sonhos. Deus permanece ali com ele. É tão poderoso nós perdoarmos. E finalmente José tornou-se o governador do Egito. E verdadeiramente podemos dizer ou pensar, quem foi vítima do quê? Será que ele foi vítima dos seus irmãos? Ou os seus irmãos acabaram por ser vítimas eles próprios do seu orgulho, da sua inveja, do seu medo e de outras coisas? Porque finalmente José é colocado num lugar de prosperidade, de governo, de autoridade, em que seus irmãos vão ter que se submeter a ele. Mas repara, se José guardasse a ira, guardasse a vingança em seu coração, aquele seria o momento em que ele se vingaria dos seus irmãos. E isso provavelmente hoje não teríamos Israel. Hoje não teríamos uma nação. Hoje não teríamos um povo. Mas não. José entendeu e compreendeu e humilhou-se e não guardou a ira nem o ressentimento. Antes, pelo contrário, pôde perdoar aos seus irmãos e oferecer-lhes a eles a abundância e a prosperidade
que ele mesmo obtivera pela obediência a Deus. A sua obediência permitiu que toda a sua família recebesse e fosse abençoada pela graça e pelo favor que estavam sobre a vida de José. Assim também, deixo esta mensagem: perdoe. Não seja vítima da falta de perdão. Faça um favor a si mesmo. Perdoe. E não seja vítima da falta de perdão, dos ressentimentos e da amargura. Deus deseja que você e eu vivamos uma vida abundante, cheia de alegria e gozo. Provavelmente o inimigo quer que esteja focado nos traumas do passado, mas assim como aquela mulher que pôde perdoar aquelas experiências macabras com que ela foi sujeita pelos nazis, assim também podemos aprender com essa mulher a perdoar, a soltar o perdão e a encher-nos da vida de Deus. Deixe que o Espírito Santo tire esse fardo que está sobre os seus ombros, essa dor que está na sua alma, esse trauma que está em sua vida. Deixe o Espírito Santo operar na sua vida. Agora mesmo permita que o nosso Pai Celestial derrame o amor divino, esse amor que sara, que nos afirma, esse amor que nos liberta da baixa autoestima, esse amor que nos liberta de nos sentirmos vítimas do passado, das coisas que nos fizeram. Há um Deus tão maravilhoso, tão poderoso e tão amoroso que espera que lhe obedeçamos e que ofereçamos o perdão, porque Ele também nos oferece e ofereceu e continua a oferecer o perdão, a amar-nos incondicionalmente. Assim deixo esta mensagem e espero que ela produza vida e lhe traga paz, alegria e gozo. E espero que neste momento o Espírito Santo possa chegar ou possa perdoar, não digo perdoar, possa convencê-lo de perdoar e que possa receber o amor de Deus, a graça de Deus e o poder sarador do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Espero por cada um de vós no próximo programa e que seja ricamente abençoado. Bem-aja.